Oi gente, mais um vídeo de domingo. Todo domingo tem uma palavra como essa, então se você não é inscrito, se inscreve. E se você já é inscrito, dá uma verificadinha aí no sininho se tá ativado. Aciona o sininho, porque além dos domingos, a gente tem vlogs durante a semana. Então fica ligado pra você não perder nada e receber todas as notificações. E eu quero pedir, como eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, já clica em gostei, que é pra não esquecer. Se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa o seu comentário, que é pra gente interagir aqui, tá bom? Quando nós escolhemos ter uma vida de intimidade com Deus, Deus ele forja o nosso caráter, ele começa a nos moldar até nos tornarmos a sua imagem e semelhança. Esse é um processo que passamos durante toda a nossa vida, porque é muito difícil ser como Jesus, Senhor. Quando eu pego a Bíblia e leio, Senhor, como é que o Senhor me manda ser assim, Senhor? Eu não consigo, Pai. Mas, lendo as escrituras, eu tenho algumas coisas pra te dizer neste dia, tá bom? Então continue aí assistindo o vídeo. A primeira coisa que Deus tem me falado é sobre paciência. Ultimamente Deus tem me falado muito sobre ser paciente. Logo nós de uma geração tão impaciente que a gente não aguenta demorar um minuto para carregar um vídeo que a gente já está tendo um ciricutico. Imagine esperar com paciência no Senhor. Mas Deus ele nos chama para uma vida diferente e ele nos diz que devemos ter paciência. Em Hebreus capítulo 10, versículo 35, Deus falou muito ao meu coração, principalmente no versículo 36. E eu vou compartilhar com vocês durante esse vídeo alguns versículos para edificar a tua vida, tá bom? Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, necessitais, a Bíblia é muito sábia, ela sabe que a gente precisa, né? De paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, olha o segredo, possais alcançar a promessa. Então, paciência é isso, esse é o processo de Jesus. Olha, tenha paciência, porque primeiro realize o desejo de Deus. Primeiro buscai o reino de Deus e as suas justiças, as demais coisas serão acrescentadas. Então, Deus ele vai te moldar para aquilo que ele quer para a tua vida, para que você esteja preparado para o que ele tem para te ensinar. Primeiro você tem que aprender com humildade, servindo ao Senhor, tendo paciência e creia. Deus tem uma coisa, uma promessa reservada para você, mas não vai ser de qualquer jeito que você vai receber essa promessa. Você precisa primeiro fazer a vontade de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha só, Deus ele nos pede paciência, mas ele nos ajuda a ter paciência. Quando a gente lança toda a nossa ansiedade sobre Deus, a gente crê que ele tem cuidado de nós e ele vai prover todas as coisas. A segunda coisa que Deus tem me falado é sobre honestidade. E Deus me trouxe à memória aquele versículo: medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Por que este versículo é tão importante, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo? É porque a gente precisa encher o copo de tudo que é bom, do que Deus diz. Porque quando o copo está vazio, ele pode se encher de muitas outras coisas. E o mundo, ele nos chama para não viver uma vida de honestidade, principalmente o nosso país, onde tudo é um jeitinho brasileiro, onde você pode sonegar um imposto aqui, onde você pode furar uma fila ali, onde você pode estacionar onde você não deve, e todas essas coisas Deus nos chama para viver uma vida diferente, uma vida de honestidade. E aí em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 11 e 12, olha o que a Bíblia nos fala. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Se alguém for falar mal de você, que seja
por ele abestalhado. Tu vai mesmo declarar esse computador que tu tá trazendo dos Estados Unidos? Não precisa disso, tu é abestalhado. Tu vai mesmo pagar esse tanto de imposto? Dá a César o que é de César. Se falarem mal de você, que sejam pelas coisas boas em que você tem feito, para que você não venha envergonhar o nome do Senhor. E no versículo 18 diz assim: vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Olha só, eu disse assim: Deus, como tu me pedes isso, Senhor? Me sujeitar a homens maus. Jesus se sujeitou a homens maus, mesmo sendo inocente, pagou um preço que não era dele para nos salvar na cruz do Calvário. A terceira coisa que Deus me falou muito nos últimos dias é sobre amar o nosso próximo. Nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, e eu percebo isso até no nosso meio, às vezes até na nossa vida. É tão cotidiano tudo que tem acontecido que a gente já nem mais se compadece com o outro, a gente já nem mais chora a dor do outro, porque se tornou comum. Mas Jesus, ele nos chama para amar o nosso próximo. Novamente, 1 Pedro, né? 1 Pedro tá demais. Capítulo 1, versículo 22 ao 25, que diz assim: purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. Não é você fazendo, dizendo que está fazendo de bom agrado e por trás falando mal. É amar ardentemente. Se eu desejo isso para mim, eu desejo também para o meu irmão. Se eu faria isso por mim, eu faria para o meu irmão sem querer nada em troca, porque nós estamos muito envolvidos numa sociedade e que diz: eu só ajudo se me ajudar. Qual benefício eu vou ter se eu fizer isso? Eu ajudo uma instituição, não é porque eu sou bom, é porque lá na declaração do meu imposto de renda eu vou ter um desconto. E que estamos muito acostumados à moeda de troca. Só faço isso em troco disso. Ou se eu vou ajudar alguém, eu posto na rede social para me promover. É de coração puro, sem fingimento, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Vamos nos voltar para a palavra do Senhor, porque Deus, ele nos chama para viver uma vida de santidade. E olha o 24, porque toda a carne é como erva. Isso aqui é forte, eu fiquei assim, meu Deus. E toda a glória do homem como a flor. Secou-se a erva, caiu a flor. Deus é quem te dá a vida, e às vezes a gente se acha o tal. Mas tudo que nós somos acaba com a nossa morte. Secou-se a erva, cai a flor. A glória é como a flor. Então, vamos nos voltar e ver que nada somos e que nós todos somos iguais, e que se Deus tem nos abençoado é para que nós venhamos abençoar o outro, mesmo que ele não retribua. O nosso galardão vem do Senhor, porque o 25 diz assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa é a palavra que entre vós foi evangelizada, porque a palavra do Senhor permanece para sempre. Mudam-se os tempos, mas o Senhor continua sendo o mesmo. Não é que o mundo diz outra coisa, o Senhor diz isso, e é isso que nós devemos seguir, porque a palavra do Senhor, ela não passa, ela permanece para sempre. E aí eu fiquei: Jesus, como, Senhor, eu vou ser assim, meu Pai, porque a minha natureza não me permite. Jesus, é muito difícil. E eu fiquei sofrendo, gente, porque eu disse: Senhor, eu tô tão longe disso, Pai. Eu quero ser assim, mas eu não consigo. Os meus sentimentos dizem o contrário. E aí, lembra que eu falei pra vocês na faxina do banheiro que Deus estava falando muito comigo? E Deus falou muito comigo através de uma pregação. E depois Deus vem com 1 Pedro e me diz tantas dessas coisas. E às vezes a gente está tão corrompido com o mundo que negligencia e tudo se torna tão comum. Mas Jesus veio em 1 Pedro, no último capítulo, no versículo 10, e me falou: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, você já sofreu, então tá bom, agora vem.
Ele mesmo vos aperfeiçoará. Olha que Deus bondoso. Confirmará, fortificará e fortalecerá. Basta você abrir o teu coração, reconhecer os teus erros e dar espaço, porque não é por força própria. Deus me deu a seguinte palavra: tudo é o Senhor que faz. Nada nós podemos fazer porque nada somos. Então tudo é o Senhor que faz. Temos que ter essa consciência. E o Senhor faz ao seu tempo. Então, esse processo que nós estamos passando, de ter paciência nessa prova, é para o nosso aperfeiçoamento. É para nós alcançarmos muito mais do que só essas coisas terrestres e passageiras que o ferrugem consome, que a traça corrói. É para conquistarmos a nossa salvação, porque Jesus está às portas e é para lá que nós vamos. Não vamos perder esse foco. E no resumo de tudo isso, Deus nos chama para uma coisa chamada obediência. Vamos voltar a obedecer a Deus. Ele nos chama para a obediência. Deus quer um povo obediente. Não é porque dizem você é bestalhado, você é idiota, tu vai fazer assim. Faça, porque se Deus mandou, obedeça primeiro a Deus, depois aos homens, tá bom? Não vamos ferir a palavra de Deus. O que fere a palavra de Deus a gente não faz. Mas se Deus nos mandou a sujeitar aos homens maus, vamos nos sujeitar, contanto que não venha, olha, contra o que Deus nos falou. Eita, contra o que Deus nos falou. Então essa é a palavra que Deus tem me falado. Deus tem me constrangido para ser melhor e hoje eu quero te constranger a ser melhor, para que a gente possa, se um dia não nos encontrarmos aqui, nos encontrarmos lá no céu, e eu vou olhar pra você e vou te abraçar e vou dizer: chegamos, miga, conseguimos, vencemos, oh glória, tá bom? Que Deus fale fortemente ao coração de vocês. Não esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal. Um beijo até o próximo vídeo.